Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Esse é um tema que a gente já trouxe algumas vezes aqui pro Manda. Sim. Mas já fazia tempo, né, Bia? Fazia bastante tempo, que eu não lembro qual foi o último. Mas todos que a gente trouxe pra falar desse tema foram muito legais, muito bons. São conversas muito boas, porque são pessoas intelectuais, entendeu? Pessoas que conversam muito bem, escrevem muito bem. Já pegou a dica? Vamos falar sobre o que, Bia? Literatura, gente. E hoje a gente tá com duas mulheres, assim, maravilhosas. Até falei pra Gi, sem nisso eu tenho culhão pra estar nessa mesa hoje, porque tô bem nervosa. São mulheres que eu admiro muito o trabalho. Estudei um pouco sobre elas, mas eu acho que nessa mesa, nessa conversa, elas vão poder falar um pouco mais sobre sua trajetória, sobre tudo que elas trouxeram aqui pro território da Zona Sul, que é muito importante, é uma história muito extensa. Então, muito bem-vindas, Elisandra Souza e Jesuana Prado. Obrigada. Bem-vinda, gente. Fiquem à vontade. Prazer também. Fiquem à vontade. Muito obrigada por toparem o convite de estar aqui hoje. É muito importante pra gente. É um assunto que a gente gosta bastante de falar, né, Chi? Sim. E essas duas mulheres se conectam com a minha história. E elas vão descobrir hoje. Que bom. Gente, a gente sempre começa perguntando como vocês chegam na Zona Sul de São Paulo. Se vocês são daqui, vieram pra cá, a gente quer saber a história de vocês pequenininhas mesmo, criança. Como que vocês chegam na Zona Sul? Quer começar, Elisandra? Bom, eu nasci na cidade de São Paulo, né, na Zona Sul, especificamente na região do Jardim Poranga. E meus pais são baianos, da cidade de Nova Soura, interior da Bahia. E com 2 anos de idade eu voltei para a cidade dos meus pais e fiquei por lá, né? Passei toda a infância no interior da Bahia, né? Inclusive tenho resgatado muito essas memórias afetivas desse período, né? Que é o período que a gente falam muito que a gente é da onde a gente passou a infância, né? E eu passei a infância entre cajueiros, né? Indo todo final de semana para fazenda, né? Então esse contato muito intenso assim com natureza, com roça, né? Com plantação. E volto para a cidade de São Paulo em 96, também para a Zona Sul, e volto para a mesma região praticamente, não Jardim Poranga, mas Jardim Presidente, que é um bairro vizinho. Que é distrito? É Grajaú, região do Grajaú. Ah, legal. E Poranga ali, né? Região de Pentágono, né? Então a gente tem umas... E aí volto, né, em 96. Até então, né, esse período ainda comecinho da adolescência, ali 12 para 13 anos, eu não tinha muita nem consciência racial, nem consciência de classe, né? Então o hip hop foi esse renascimento, assim, né, de conseguir olhar para minha comunidade, de me tornar-se negra, né? Porque até então também não é uma questão que aparecia na minha família, né? Então Elisandra é esse misto, assim, de África e Nordeste, né? E aí vem para uma cidade como a cidade de São Paulo e especificamente em periferia, né? E aí pensando muito em Zona Sul, né? E tudo mais, assim, eu fui... O hip hop foi me apresentando pessoas, né? Eu fazia um fanzine, né? Eu acho bem bacana quando vocês contam a história de vocês, né? Do Manda Notícias, que é essa conexão que eu tenho com a literatura e o jornalismo também, né? O hip hop também foi esse apresentador de quero fazer alguma coisa pela comunidade. Eu falo que eu era público do hip hop, né? E aí eu lembro quando o África Bambaataa falou que o hip hop não era só o 4 elemento, que tinha um 5º elemento, que seria o conhecimento. Eu falei, aqui eu me encaixo, né? Porque até então eu queria muito fazer parte do hip hop. Só me encaixava ali enquanto público, mas eu queria dançar, grafitar, né? Fazer rap, mas faltava talentos, né? Então, eu falo muito que eu fui parar na literatura por falta de talentos, né? Nas outras linguagens, né? E aí eu, né, me identifico muito com a história de vocês por conta dessa minha conexão, né, com o jornalismo e com a cultura, né?
E aí eu fazia um fanzine lá em 2001, comecei a distribuir nos eventos de rap, aí comecei a frequentar lá o Sarau da Cooperifa em 2004. E aí era bem distante, né? Porque é Zona Sul, mas a gente tem uma represa que atravessa. E aí, nesse período também, é um período que a Zona Sul ainda é muito demarcado pela violência, né? Então, há aparições de ONGs ali para reestruturar o território, né? E essa coisa da cultura é muito presente, assim. Sim. Vamos de história? Calma, Jesus, já vai chegar em você. Você sabe que a gente se conhece há muitos anos? Provavelmente. Pode ser que conheça mesmo. Porque a gente é da mesma geração, temos histórias muito parecidas, eu aqui no Capão e você lá no Grajaú. Mas em 2009 a gente se encontrou. Eu adoro essas coisas. A gente fez um curso de jornalismo cultural no Sindicato dos Jornalistas em 2009. Você já era... Você estava estudando jornalismo, eu também. Não, eu já tinha concluído, acho que eu já tinha concluído. Você estava no jornalismo. E aí a gente fez esse curso e eu nunca te esqueci. Porque eu lembro que você era um destaque na aula. Porque você já escrevia. Você está falando do fanzine, eu já conhecia seu fanzine. Então você já tinha uma relação com o jornalismo cultural. Eu também, né, já era público do hip hop, também comecei no jornalismo cultural. E aí, anos depois, quando eu comecei a te ver mais, às vezes eu falei, eu conheço essa mulher aí. Da onde que eu conheço? E aí eu fui puxar na minha memória e me lembrei. Você lembra desse curso? Qual que era? Porque eu fiz tanto curso. Era o curso de jornalismo cultural, que era lá no sindicato. Eu sei que deu maior BO, menina. Mas não acontecia lembro. na ação educativa ou no sindicato Eu mesmo? eu acho que era na ação. Eu acho que era porque na ação. eu trabalhava fazendo a agenda da periferia, né? E eles tinham uma parceria com a ação educativa e aí ele tinha direito a uma bolsa. Eu fiz todos os cursos. E eu até fui retomar esses e-mails. Eu falei, gente, eu preciso ter certeza que era ela, né? Porque na minha cabeça tá, mas vai que, né? E aí eu fui retomar e eu lembro que esse curso, a gente questionava várias coisas. A gente já questionava como era feita, como era o olhar do jornalismo cultural, pensando, né, nesse lugar de periféricas e pessoas que estavam distante do tipo de cultura que, enfim, eu nem lembro como é que era o curso. Mas lendo os e-mails, eu lembro que a gente questionou várias coisas. E aí... Mas eu me lembro muito de você falando, assim, das suas coisas, do que você escrevia e tal. Então, você marcou a minha história. Nossa, gente, boa lembrança. Você não lembra, mas eu lembro. E a Jesus, primeiro, Jesus, quem você era antes de ser essa escritora maravilhosa? Bom, eu sempre falo que eu cresci com um pé no sertão e na periferia, né? A minha família é de família de sertanejos, né, de Paramoti, uma cidade do Ceará, da região de Canindé, né? Da etnia mesmo, Canindé, né? Toda a região. E eu fui gestada lá, eu sou a terceira filha, né? Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhas, eu sou a terceira. E antes de mim, a minha irmã, ela nasceu em casa. Então, para não correr o risco de eu ser a próxima a nascer em casa no meio do sertão, a minha mãe, ela vai para Fortaleza para que eu possa nascer em hospital. E aí eu nasci em Fortaleza, né? Nasci em Fortaleza. E depois a gente mudou, né? Minha família é família de migrantes mesmo, né? Paramoti é uma cidade muito seca, né? Então metade do ano, se tem inverno, ela é verde, ela tem rio, e a outra metade do ano ela é seca. Tudo perde o verde, os rios não ficam água, né? Não são rios perenes. Então é muito comum migrar, porque não se consegue trabalhar. Então, assim, minha família, meus avós, tanto paterno quanto materno, são de Paramoti, e todos migraram para Fortaleza, né? Então, quando minha família chega na década de 80 em Fortaleza, aquela só tem mato e depois vira periferia, né? Então, eu cresci em Fortaleza, mas, todas as férias, minha mãe despachava a gente para Paramoti, às vezes sem ela, inclusive,
né? E a gente passava o mês inteiro de férias com os nossos tios, né? Tios avós, no sertão mesmo, assim, sabe? Tipo, tem várias lembranças com 6 anos de idade, tipo, colhendo algodão, uma coisa que hoje em dia não se vê mais, assim, né? Tipo, então, assim, colhendo algodão com o tio João, que era um tio querido, então, cortando cana, todo tipo, tomando banho de açude, né? Então, assim, essas lembranças me fazem eu realmente ter esse pé na periferia e também no sertão, né? E na periferia também a gente morava numa comunidade, a maioria de pessoas também, assim como nós, que migraram, né? Então, tinha uma coisa de interior no nosso bairro ali, né? Periférico. E tinha um rio também que passava numa rua atrás. Então, assim, a gente tem uma história toda familiar com rios, né? E aí esse rio dava cheia, e a gente ia olhar a cheia do rio, e minha casa alagava, às vezes não por conta do rio, mas por conta que a casa não era plano o suficiente, né? Então tinha um declínio, o quintal era mais alto do que a casa, então às vezes a gente acordava com água na canela, tinha assim essas coisas assim. E foi uma infância na rua mesmo, de brincadeira, né? Eu cresci num bairro de Fortaleza chamado Parque Santa Rosa, que não tinha absolutamente nada. Então, assim, tudo que a gente fazia, a gente tinha que ir para o bairro vizinho, que era mais desenvolvido, que era o Conjunto Esperança. Então, escola, posto de saúde, lazer, né? Tipo, não tinha nada no meu bairro. Não tinha praça, não tinha posto de saúde, não tinha escola. Não né? tinha teto. Não tinha nada, né? E tudo a gente tinha que caminhar, botar o pé, né, na estrada e caminhar até esse bairro. E tinha até uma disputa, né, entre os bairros, e a gente era o mais fudido, assim, a gente não conseguia competir, não, porque a gente perdia, né? Então, a gente cresci dessa forma, numa casa sempre cheia de mulheres, né? Então, 5 mulheres, né? Meu pai queria, porque queria ter um filho homem, e aí eles foram tentando, e só vinha mulher, e mulher, e mulher, né? E eu digo sempre que a minha irmã mais velha foi a única que pode ser qualquer coisa, né? Tipo, podia ser homem, mulher. Depois dela foi meio difícil, né? Então, eu sou essa pessoa. Eu sempre fui, de alguma forma, diferente das minhas irmãs, até em coisas físicas. Por exemplo, minhas irmãs nasciam loiras. Eu nunca fui essa pessoa, né? Nasci com cabelo preto, cacheado, né? E então eu me sentia um pouco diferente, assim, também nesse sentido, assim, né? E eu sempre fui muito inquieta. Então, sempre fui de ler, de estudar, né? Minha mãe obrigava a gente a estudar pra caramba, assim, sabe? Tipo, não tinha esse negócio de ficar de recuperação, tipo, se vira, né? Tipo, estuda, né? Era escola pública a vida inteira, mas tinha que estudar pra caramba, assim, porque ela não queria ninguém de recuperação. E aí eu acabei pegando gosto, assim, pelos livros, né? Pela literatura. Eu ouvia muito música. Eu era aquela pessoa que dormia com o radinho pertinho do ouvido, assim, ouvindo música. E a música, ela sempre me inspirou até para tudo, assim, para escrever, né? E a escrita também, eu comecei com 14, mais ou menos, meus primeiros poemas, mas participava de clube de jornal da escola, então a gente tinha uma missãozinha ali de escrever, assim, tem uma época que eu escrevia os recadinhos do coração do clube do jornal, que legal. com 12 anos, Ela sabe? já foi cupida. Já foi cupida. Ixi, eu sou muito cupido, gente. Ai, tô precisando de cupida. Muito. E aí meus amigos chegavam pra mim assim, né? Acho que foram as primeiras pessoas a me incentivar a escrever, porque eles chegavam e falavam, você escreve muito bem, você escreve bonito, né? E eu mesmo mandava recadinho pra todos os meus amigos no clube do jornal. Então, assim, começou nesse lugar, assim, né? A escrita. E um lugar também, no começo, era muito de colocar pra fora as dores, né? Que eu não sabia, eu era muito tímida, não falava muito, guardava tudo muito pra mim. Então, eu comecei a escrever dessa forma, assim, né? Tipo, uma terapia mesmo, escrita terapêutica mesmo sem saber o que era aquilo, né? E tinha passado por uma situação de luto muito nova, né? Meus avós morreram, eu tinha 6 para 7 anos. E aí depois, 6 meses depois, meu tio também. Então, assim, muito nova, eu convivi com luto sem saber direito o que era aquilo, né? Então, tinha uma tristeza ali desse luto, né? Então, porque eu fui levando
por alguns anos, né? E a escrita, ela foi me salvando de mim mesma, assim, e dessas questões, né? Então, é tudo isso, né? Eu já respondo agora como eu chego na Zona Sul. Sim. Porque é mais história, vixe, Maria. E aí, como é que você chega na Zona Sul? Então, para eu chegar na Zona Sul, eu tenho que primeiro falar que em 2014 eu lancei meu primeiro livro. E eu peguei todo o meu FGTS de um emprego na Caritas, lá do Ceará. Eu já tinha me formado, estava com um ano de formada como pedagoga, né, pela Universidade Federal do Ceará. E eu lancei meu primeiro livro de forma independente, na loucura mesmo, eu tinha um blog, e aí eu e meus amigos falaram, vamos fazer um livro seu e tal. E o nome do blog era Cotidiano Poético, né, então o blog era eu comigo mesma. A página no Facebook era Cotidiano Poético. E aí eu fiz esse livro, começou uma ideia simples, foi virando uma ideia ambiciosa, não sei em que momento isso aconteceu, que virou 1.500 exemplares do livro. Caraca. E eu precisava vender esses livros, porque eu não tinha editora, né? Era eu por mim mesma, né? Então, eu tinha passado 1 ano e meio trabalhando pra caramba como coordenadora pedagógica pela Caritas do Ceará. E 1 ano e meio eu trabalhei num projeto, né, com criança, adolescência e juventude. E eu encerrei o projeto e eu falei, olha, eu não quero mais continuar. Eu estou pedindo demissão. Eu falei, não, a gente quer renovar os contratos. Eu falei, não, eu quero dar um tempo. Tinha passado 5 anos na universidade, estava bem cansada, assim, de obrigações. Uhum. E eu tenho uma alma muito aventureira, né? Assim, quem acredita em astrologia, eu tenho 4 planetas em Sagitário. Nossa e Sagitário Senhora. quer viajar, né? E a gente não tem dinheiro, mas a gente quer. Né? E aí eu lancei o livro. E em seguida, eu lancei um livro em agosto de 2014. Em outubro de 2014, eu saí mochilando e vendendo o livro. Mochilou. Mochilei. E isso também só foi possível porque eu fui de um movimento social por 10 anos, que era a Pastoral da Juventude do Meio Popular, que era uma pastoral que se dedicava a trabalhar com a juventude da periferia, né? Então eu fui 10 anos dessa pastoral, de 2006 até 2016. E eu mochilava indo para casa dos meus amigos que eram dessa pastoral de outros estados. Em 1 ano eu paguei a hospedagem uma vez. Pra vocês terem ideia. Eu não tinha grana para hospedagem, então eu tinha que me virar. Então eu enchi uma mala de livros, né? E saí articulando. Cada lugar... Tinha só um sonho, 1.500 livros. 1.500 livros. Eu saí articulando em cada lugar. Peguei algumas caronas no começo, mas sempre com coletivos, essas coisas assim. Não tinha coragem de pegar carona com pessoas sozinhas, assim. Então eu cheguei... De Fortaleza eu fui para Juazeiro da Bahia de carona, aí de um evento até, de uma campanha política até. Peguei carona com esse pessoal, até do meu antigo emprego, eles me chamaram, você quer ir? Eu falei, eu vou, mas eu não volto, tudo bem? Ele fala, tudo bem. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Cheguei em Juazeiro, e aí contactei um amigo de Caruaru, que se eu podia ficar na casa dele, era assim, né, cara de pau. Posso ficar na sua casa 1 semana? E aí a pessoa dizia se podia, e aí eu articulava junto com essa pessoa um sarau, em que eu mostrava o meu livro pra galera, a gente recitava umas poesias do livro, e assim eu vendia livro e eu ia pra próxima cidade. Era assim. Eu fiz isso por 1 ano, mas eu costumo dizer que eu era uma mochileira, né? No Ceará a gente fala muito sem futuro, né? Que assim, eu era uma mochileira sem futuro. Porque eu chegava nos lugares, achava bonito, eu queria ficar. Falei, nossa, eu quero morar aqui. Em todos os lugares. E aí eu ficava, gente. Nisso eu fiquei 5 meses em Caruaru. Eu arranjei emprego no 2º dia. Aí eu fui ser oficineira pelo Pronatec do presídio de Caruaru, ensinando artesanato. Mano. Fiquei 5 meses. Aí depois eu continuei. E assim, essa segunda parte do mochilão é que eu chego, né, na Zona Sul. Eu conhecia, que foi a pessoa que foi meu elo para eu chegar na Zona Sul, o Cleidson Catarina. Catarina é meu amigo desde muito, muito tempo, né? Acho que desde 2000. Então, assim, 20 anos aí de amizade.
E aí ele estava em São Paulo. Aí ele falou, tô em São Paulo, tô numa região bastante cultural, se você quiser vir, dá para você vender seu livro, dá para você lançar seus livros nos saraus e tal. E aí eu fui, né, de Pernambuco fui para Bahia, depois Bahia, Rio de Janeiro, lancei o livro na Rocinha, e da Rocinha eu vim direto para São Paulo. E aí, o primeiro passeio que o Catarina me leva para fazer foi no Clariô e no Cita. Simplesmente, né? Me leva pro Tabuão e pro Campo Limpo, que é as minhas raízes aqui em São Paulo até hoje, né? Lugares que eu já morei. Sempre fico entre Tabuão e Campo Limpo, Tabuão e Campo Limpo, né? Agora que eu tô um pouquinho mais perto, assim, da Vila Sônia, mas também muito perto do Tabuão, né? Então, é assim que eu chego. E aí eu chego exatamente num dia de sarau do Binho, que era o crioulo, nada mais, nada menos, né? E aí o povo do Ceará, nossa, você estourou, né? O lançamento do livro com crioulo. E eu me sentindo, né? Então. E ele com origem cearense. E ele também, né? Então, assim, foi muito legal. Então foi assim que eu cheguei na Zona Sul. Mas isso eu fiquei 2 meses em São Paulo. Daí eu continuei mochilando. Fui para Floripa e Curitiba, depois retorno para São Paulo e de São Paulo eu volto para Fortaleza. Isso eu fechei 1 ano, né? Eu tava já com saudade e tal de casa. Falei, não, eu vou para Fortaleza. 1 ano depois eu decido me mudar e aí é como eu venho morar em São Paulo. E aí eu venho morar com o Cleiton e Catarina, a gente morou junto 1 ano em Tabuão, né? Então assim, e aí eu tô desde então, né? Já vai fazer, em setembro faz 8 anos que eu moro aqui. Então, resumo. Só o resumo. E aí, como é que a gente se conheceu? Eu adoro que as pessoas não lembram. Eu lembro, eu só não sei exatamente o que eu tava fazendo lá, mas mas eu lembro que você já trabalhava com comunicação lá no Centro de Defesa do Capão, não era isso? CEDEP. Então eu lembro de você lá. E eu não sei, eu acho que eu já estava no meio do empreendedorismo, né, com a Bioafetiva, né, minha marca de cosméticos. Foi num evento da banca. Da banca da NIP. Da NIP. Então, eu lembro. E da Ju, né? Junto, né, também eu lembro muito da Ju Dias junto com a gente, eu lembro. Algumas coisas eu tenho memória boa. Isso foi... Quando foi isso, Miller? 2000 e... Acho que 2018. Eu acho. Eu lembro. Senta que lá uma história. Eu acho que 2018. Por aí. Foi quando eu te conheci, amor, na minha vida. Oxê, no mesmo evento. Foi isso mesmo. Foi no mesmo evento para empreendedores. Então. E aí eu era coordenadora de comunicação do CEDEP. E aí eu fui me apresentar para todos os empreendedores. E aí conheci várias pessoas. Conheci Jesuana, conheci Miller. Foi esse dia. E depois a gente se reencontrou na Escola Feminista Bia Ayala. Que, enfim, para mim foi um espaço super importante, onde eu me fortaleci, eu vivi um relacionamento abusivo, violento. E aquelas mulheres, incluindo você, que me fortaleceram para que eu saísse disso. Provavelmente, se eu não tivesse passado pela Escola Feminista Bia Ayala, nada disso aqui estaria acontecendo, né? Porque eu estaria ainda numa situação de vulnerabilidade que eu não conseguiria evoluir, né, profissionalmente, enfim. E como a escola ajudou também na pandemia, né? A escola feminista, assim, salvou a gente mesmo. Muitas não mulheres. só as mulheres que faziam parte da escola, como mulheres da região, né? Assim, a gente chegou a distribuir cestas básicas, fraldas, brinquedos para mais de 100 mulheres, né, do território, né? Campo Limpo, Chácara Santana, toda a parte da sul, assim, né, Capão. E no meio da pandemia, né, assim, então assim, e como se tinha projeto, a gente incluía umas às outras, principalmente quem era autônoma, tipo, eu era autônoma na época, então eu fiquei muito pilhada de como que eu ia sobreviver em meio de uma pandemia sendo autônoma, sabe, assim, e as coisas que eu fazia, nada mais podia acontecer, tipo, eu trabalhava com cosméticos naturais, eu fazia muita feira, não podia ter feira, né, então eu falei, agora como é que eu faço, né, então a escola, ela foi essa rede, né, que ajudou muitas mulheres a passar por aquele momento, assim, né? Então foi bem importante mesmo. Com certeza, com certeza. Viu como vocês são importantes para mim?
Obrigada, Jesuana, por compartilhar essa história muito bonita, essa história, né, de nômade nesse tempo. Muito legal você falar das suas luas em Sagitário, também me identifiquei demais. Mas acho que é legal, você contou da sua história, assim, mais ou menos com a literatura, você começou ali na faculdade, né, e depois foi seguindo, foi antes até. Acho que a gente vai poder tocar nesse ponto. Queria perguntar pra Elisandra, como que a literatura te encontrou? Como que surgiu essa necessidade? Você falou do hip hop e depois se encontrou na escrita. Mas como exatamente foi isso? Em que momento? Senta que lá vem história. Eu fui ouvindo, né, a Jesuana e pensando, falei, gente, corajosa, né? Porque a peregrinação, eu sou medrosa, mano. Eu sou canceriana, né? Então, a gente jogando todos os planetas aqui pra justificar. Né, essa coisa eu falo que antes de ser escritora, eu sou leitora, né, então, até a questão do hip hop, eu sempre lia bastante e tal, mas não tinha muito um direcionamento de leitura, né, ia lendo qualquer coisa, sem muita consciência ou continuidade, né, e o hip hop foi super importante nesse sentido, né, de conhecer as minhas origens, de conhecer personalidades, homens e mulheres negros, né, que foram revolucionários, né? E aquilo me instigava, né? E como uma jornalista desde sempre, né? Acho que é muito louco essa coisa do jornalismo, da comunicação, né? Às vezes eu brinco, não, fui ser jornalista para ser fofoqueira profissional. Ai, não sou só eu que falo, eu falo muito isso. Não tô ligada. Tem a Deia Freitas que ela não sou fofoqueira. Mas adoro a Deia Freitas, amo. E também essa coisa de querer saber da vida dos outros, né? Então, né, uma das minhas leituras preferidas é biografias, né? Então, e aí, com o hip hop que eu fui conhecendo livros que me fazia sentido, né, na minha história, esse lugar de migração também, né? Apesar de, nasci em São Paulo, fui para o interior da Bahia, volto para a cidade de São Paulo também nessa... meus pais, né, tentando uma vida melhor pra gente, e aí a gente tá numa fase, eu tenho mais 2 irmãs, né, uma mais nova e uma mais velha, e nessa tentativa de viver uma vida melhor, né, e sempre essa coisa do emprego, né, do trabalho, da sobrevivência também, e aí os livros eram aquele companheiro, né? Mas até então eu lia muito, né? E hoje eu falo muito, assim, por que a literatura negra e a literatura periférica faz tanto sentido pra gente, né? A gente leu tanto homem branco, classe média, que não tinha nada a ver. Acho importante ler, acho importante, mas a gente também precisa ler uma literatura que faça sentido, que conte dessas memórias, que conte dessa peregrinação, assim, né? E aí é muito louco, né? Quando a gente pensa em missão de vida, né? Eu sei que a minha missão de vida é escrever. Seja profissionalmente, né? Então, já fui fazer jornalismo intencionalmente. Eu falei, se na literatura não der... E aí a minha vida é assim, né? Às vezes é a jornalista socorrendo a escritora, às vezes é a escritora socorrendo a jornalista, assim. Hoje mesmo eu estou numa fase muito escritora, assim. O jornalismo está meio de lado. Mas foi um livro puxa outro, assim. Quando eu li Negras Raízes, né? Então tinha uma série de livros, assim, que era como se fosse... Como que fala? Leitura obrigatória de quem fazia parte da cultura hip hop. Então, Negras Raízes, a autobiografia do Malcolm X. E aí fui conhecendo, né? Fui conhecendo pessoas, fui conhecer o pessoal do Cadernos Negros. E aí... do Quilomboje, depois venho conhecer o Sérgio Vaz, o Ferrez. Então, essas pessoas, o Alan da Rosa, né? Então, essas pessoas também, a gente foi fazendo o movimento e aprendendo junto, né? Então, sempre gostei de ler. Mas ter essa consciência do que ler, né? E hoje, se eu tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, eu não leio outras coisas, a não ser literatura negra, literatura periférica. A literatura que as mulheres estão produzindo, né? Mas aí, em vez de quando você tem que ler uma outra coisa, assim, até porque senão você fala, gente, preciso conhecer um pouco mais, assim. Então, antes de ser escritora, eu sou leitora e
me considero uma leitora bem profissional. Aconteceu um episódio engraçado. Eu tenho uma página, né, no Instagram chamada Literatura Negra Feminina, que eu vou apresentar a literatura produzida pelas mulheres negras no mundo, né? E aí eu brinco que eu tenho uma campanha que é Procura-se Leitores, né, de literatura negra feminina. E eu sempre coloco lá, só que eu coloquei e estava vendendo os livros, né? Aí uma pessoa falou assim, vocês estão pagando para ler? E aquilo eu falei, gente, nosso livro é tão ruim assim, que a gente Sempre, tem que... né? E ela falou, não, porque tem uns projetos aí que pagam pra ler. Eu falei, gente, me apresenta, porque eu já li tanto, se eu estivesse lendo, recebendo. Gente. E aí eu comecei a brincar, né, na página, aí comecei a fazer os currículos de leitores, aí tinha de criança, ela falou assim, eu leio desde a barriga da minha mãe, aí, tipo, aí colocava assim, 36 anos de experiência. Tipo, gente, eu sou muito habilitada pra estar nesses projetos que pagam pra ler. Por que não me chamam? E aí virou a chacota. Tive até que bloquear a pessoa, que a pessoa ficou tipo, nossa, chega, você tá chata. ofendida. Não, eu coloquei muitos currículos lá de os amigos, aí colocava currículo mesmo, experiência, 36 anos de leitura. Já me procuraram pra eu doar o livro e a pessoa falar sobre, né? Não sei, e tem tipo também uns pacotes, né? Que agora um tem negócio assim, né? Como assim? Ai, gente, nem sei se eu Os sei inbox. explicar. Os inbox. Pessoas que têm perfil sobre literatura, né? Tipo, e aí elas procuram escritores pra você mandar o livro de graça e ela divulgar o seu livro. Ah, entendi. Né? Tá. Uma coisa assim, né? E ainda pagar. E aí pra fazer a resenha. você pra paga. pessoa fazer. Gente, não. Não, calma muito aí. obrigada. Calma aí um pouquinho, né, meu? É. Gente, é um serviço, né? Com a literatura da pessoa, tipo... Porque você não vai ser... Compra um livro, meu. Cacete. Gente, muita... O que se muita pedem de coisa. doação não é brincadeira nos inbox. Elisandra, mas aí quando nasce o seu primeiro livro? Então, o meu primeiro livro... A primeira vez que eu publiquei foi em Cadernos Negros, em 2006. E o meu primeiro livro é de 2007, que é o Punga, junto com o poeta Kins Quintê. E quem editou esse livro foi o Alan da Rosa, pela Edição Estoró, né? A Edição Estoró tem uma história bem importante, sobretudo Zona Sul, Tabuão, região aqui, né? A Edição Estoró publicou mais de 20 livros, né? Então, eram livros sempre artesanais. E aí ele fez esse casamento, que nem você está fazendo aqui, meu e da Jesuana, assim, né? Essa conexão. Que legal. A gente teve um dia lá na Cooperifa que eu recitei, o Akins recitou em seguida, e ela falou assim, vocês podiam fazer um livro juntos, né? Porque o Elê Semog e o José Carlos Limeira, eles fizeram lá nos anos 80, não sei o quê, ia ficar legal, não sei o quê. E eu e o Akins, assim, a gente meio desacreditado, né? Tipo... Porque até então foi um projeto pelo Vai, né? E estava começando ali, né? Foi 2005, 2006. O livro foi lançado em 2007. Então, não tinha muitos projetos, né? Então, em 2007, ainda era meio impossível, assim, publicar um livro, né? Quem tinha publicado era o Alan, daquele período, o Sérgio. Eram poucas pessoas que tinham um livro, né? Publicado. Né? Então foi o Alan que foi o responsável, assim, de fazer o primeiro livro, né? E tudo mais. E né? como é que é? Eu fico pensando, aí pergunta para as duas, tá? Eu não tenho um livro, eu tenho muita vontade, tenho muita coisa escrita, mas é isso, assim, né? Eu vejo esse livro como um filho que a gente vai colocar no mundo e que a gente tem que estar muito ciente de que vão vir comentários que às vezes você não vai achar legal, enfim, que você vai ter que lidar com isso, né? Como é dar à luz a um livro, assim? É uma literatura que eu acho que é uma coisa tão importante. Colocar sua marca na história, né? Porque você tá criando novos leitores, muitas vezes, né? Porque os seus amigos às vezes não leem, mas eles vão te ler. Uhum. Então eu acho uma puta responsabilidade. Tô abrindo meu coração, acho uma puta responsabilidade, assim. Queria que vocês contassem dessa experiência. Como é que é você ver ali o seu livro e falar, meu... eu acho que é muito... Que tá dentro de você pro outro. Sim.
é muitas facetas, né? Entre elas, né, acho que a principal e que me faz e que me motiva ainda a publicar livros, e pensando que a maioria dos meus livros foi publicada de forma independente, a maioria dos meus livros eu fui a editora do meu livro, né? Então, é aquela certeza de perpassar a nossa existência, né? De, Elisandra daqui a alguns anos não vai existir fisicamente, mas os livros dela vai existir. A gente tem essas pretensões audaciosas, né? A gente quer mudar o mundo com 1000 exemplares de livro, 1.500, né? Então, a gente tem certeza que com a mala de livros a gente transforma o mundo, né? Isso que nos motiva a continuar escrevendo, a continuar. Só que tem, né? Ser uma escritora independente, você automaticamente se torna uma vendedora de livros, né? E vender livros muitas ambições, né? Você quer transformar as pessoas em leitores e você quer que elas paguem por esses livros, né? E aí você se torna essa vendedora. Eu, modéstia à parte, eu sou ótima vendedora de livro. Que bom. Eu também sou. Que bom, gente. E, ao mesmo tempo, esse desafio, porque, assim, além da gente querer que as pessoas comprem o livro, a gente quer que elas leiam. Claro. Né? E a gente está falando de um país, apesar da gente estar inserido num movimento muito literário, né? Aqui na Zona Sul, com a Cooperifa, Sarau do Binho e os outros saraus que surgiram inspirado nesses 2 saraus. A gente está inserido num berço muito cultural, numa efervescência muito cultural, que não é... E aí a gente tem nossos pares, então parece que a gente está mergulhado, está todo mundo lendo, está todo mundo comprando livro, está todo mundo... E não é uma bolha, né? A gente vê isso quando essa bolha... quando a gente vê a coisa das eleições, assim, que você fala assim, mano, eu estou inserido num lugar muito gostoso, né? Com pessoas incríveis que me valorizam, que me certificam enquanto... escritora. Não foi Elisandra, eu não conseguia dizer que eu era poeta, escritora. As pessoas foram me dizendo, e tem uma hora que você fala assim, não, vou ter que assumir. Vou ter que assumir que eu sou. E mesmo com livros publicados, né? Porque tem a sua negação, mas tem também um grupo de pessoas que falam assim, nossa, mas você mesmo que cria essa poesia, você copia de algum lugar, né? Como assim você tem um livro, né? Como assim você... é da periferia, preto, você tem um livro, né? Então tem esses lugares que hoje já não me atingem mais, né? Hoje eu sei quem eu sou, né? Enquanto escritora, enquanto jornalista também, né? Até o jornalismo também foi uma questão, né? O pessoal da minha família falou assim, como assim você é jornalista e não aparece na TV? Sempre assim. Né? Como assim você vê jornalismo e eu não te vejo na Globo? Que porra de jornalismo foi esse que você fez, né? Que jornalismo é esse que você faz? E essa coisa de ser escritora independente. Como assim ser escritora e eu não te vejo na livraria? Né? Então tá sempre nesse lugar da negação e tal. Então... por isso que eu atribuo muito a missão, né? Livros, todo mundo pode escrever, né? Todo mundo pode ter um livro, mas o desafio é esse livro repercutir, perpetuar, você não desistir dele, não ficar, né? Eu conheço pessoas que estão lá com seus livros mofando em casa, que não conseguem, não tem essa oportunidade de vendê-los, né? De apresentá-los. Então é uma mistura de coisas, assim, e só sendo missão de vida, assim, para você conseguir, né? Mas é isso, né? Tá num movimento cultural, né? Inserida. Eu fico muito pensando na Carolina, né? Na Carolina no sentido de... eu li os diários dela de Causa de Alvenaria, que é a repercussão do quarto de despejo, né? Que ela teve aquele boom em 1960. E aí, em 1961, ela lança, né, Casa de Alvenaria. E é os livros mais rejeitados. Agora foram reeditados, né? 40 anos, 50 anos depois, né? E aí ela vai falar dos incômodos. A gente, né, é amparado por um movimento, né? Que a gente vai, a gente se encontra, tipo, falei, que legal que você publicou, uma alimenta a outra, assim, né, nesse sentido. Sim. Mas aí eu falei, gente, Carolina, e a gente ainda vive, a gente fica nesses avanços e retrocessos, né? Então é muito louco. Muito louco, assim. Mas enfim, estamos aí, somos escritoras com alguns livros, né, publicados, em livrarias ou não.
né? Mas a gente tá aí com a nossa malinha de livro, né? Não peregrinando tanto como a Jesuana, né? Mas eu peregrino de bairro em bairro. Ixi, você peregrina muito. E você, Jesus? Como que é pra você? É bem parecido, né? Porque assim, eu tenho inclusive uma tatuagem, né, que fala: deito em verso para quando eu partir me continuar. Que lindo. E é um trecho de uma música, né, do Cícero Rosa Lins, né? Um jovem cantor. E que é como eu me sinto, né? Assim, eu realmente também concordo com a Eli quando ela fala, né? Tipo, é uma ideia de eternidade, né? A gente não sabe até quando vai chegar, mas o livro é esse registro que vai além de nós, né? Então, assim, tá aí para a posteridade, né? Tem sempre algumas inseguranças, né? Tipo, sempre eu lancei o segundo agora, né? Então, eu tinha muita insegurança de, tipo, como vai ser o segundo, né? Porque sempre cobram da gente que seja melhor do que o primeiro, né? Tem uma cobrança ali que seja melhor do que o primeiro, né? E aí a gente tenta, né? E, assim, para mim é muito orgânico, assim. Eu também sinto como uma missão, é quase uma coisa que tá na minha alma mesmo. Não consigo deixar de ser, sabe? Eu tive várias pessoas ao longo, assim, da minha trajetória que falavam assim: eu também escrevia, mas depois eu parei. E aí eu me perguntava, será que vai acontecer comigo também? Né? Tipo, eu vou escrever e eu vou parar? Né? Tive pessoas de dizer assim: você não vai ganhar nada com isso. Então a gente encontra pessoas de todos os tipos. Umas incentivam, outras não. Uhum. Mas também quem não incentiva também, né? A você se questionar, a você se perguntar se é isso mesmo, né? Costumo dizer que tem algumas diferenças, por exemplo, entre ser escritora e ser poeta, né? Tem quem só não. Tem quem é escritora, mas não necessariamente essa pessoa ela vai ser também poeta. Porque a poesia ela é uma inquietação da alma que a gente não consegue não ser, sabe? Então, isso eu acho que foi o que foi me alimentando durante a vida inteira, assim, né? Quando chegava alguém e dizia que eu escrevia, mas depois eu parei, eu comecei a perceber que eu não era assim comigo. Eu não conseguia parar assim, né? Tipo, então eu sempre tô pensando em escrever. Eu sempre tô sentindo algo que eu quero escrever sobre, né? E sinto que falta evoluir muito em alguns quesitos, assim. Tô no exercício de escrever contos, de pensar crônicas, né? Para além dos poemas, né? Porque os poemas são mais naturais para mim. Então entra aí o desafio de escrever outras coisas, né? E eu sempre escrevi, assim, comecei... Eu digo que escrever e ser oficineira é das coisas que eu mais fui na minha vida e sou na minha vida, assim. Porque a primeira vez que eu fui oficineira, eu tinha, tipo, 16 anos e uma amiga minha, né, a Maírla, ela estava estudando teatro e a gente era oficineira da nossa própria escola, assim. Tipo, tinha colônia de férias e ela ia lá, era oficineira de teatro e eu ajudava ela. Trabalhava o mês inteiro para ganhar muito pouco, ainda dividi por 2. E, tipo, eu escrevia as esquetes, assim, sabe? Eu escrevia as peças de teatro pra gente fazer com as crianças. Então, assim, era isso, né? Então, a escrita, ela é um lugar muito, muito precioso para mim. Assim, tipo, precioso mesmo, sublime, né? E que tem todos esses percursos, assim, e percalços, por exemplo, porque... cansa também, tipo, você ser vendedora. A gente faz, né? Porque a gente quer que o livro circule, a gente quer que o livro chegue. Mas cansa também, assim, né? Tipo, ano passado, eu vendi tanto o meu livro Cotidiano Poético, na segunda edição, pela Vicença, que chegou um momento que eu não queria vender mais nada. Eu falei, nossa, eu tô muito cansada. Sabe, assim, de você estar ali na função, na missão, fazendo circular, né? E é isso, assim, né? E você quer que também a pessoa compre
mas ela compre também para ler mesmo e para valorizar, mas não assim num lugar de ajuda, sabe? Assim, não sei se vocês entendem, né? E se isso não parece estranho, né? Porque o Luan, ele sempre fala isso, né? O Luan, ele fala, não quero que você chegue dizendo, vou comprar para te ajudar. Sabe? Assim, eu vou comprar porque eu quero conhecer seu trabalho. Minimamente, né? Tipo, acho que é o mínimo, né? Então, a gente cai também nesses lugares, né? E, ao mesmo tempo que eu chego em São Paulo para tentar divulgar a minha literatura, eu também encontro muita gente com muito livro publicado e aí você acaba vendendo menos, né? Do que em outros lugares. E que você, por exemplo, em Fortaleza, quando eu lancei o meu livro, no dia do lançamento do meu livro, eu vendi 70 livros. Nossa. Em um dia de lançamento, né? Eu fiz o lançamento agora, acho que eu vendi 20. Né? E agradecendo, porque é isso, às vezes não tem né, esse alcance, assim, né? A gente sempre... Uma coisa que a Eli também, tipo, ela foi lançar o livro dela lá na Martins, né? Na Martins Fontes. E ela falava, né? O medo que a gente tem de estar num lugar desse e não ter público. Sabe, a Naruna fala isso também, né? Que a gente seja público, né? E assim a gente vai se fortalecendo, assim, né? Mas acho que pra gente que escreve, tem sempre esse lugar, meu Deus, será que vai dar gente? Será que vai ter gente lá pra me prestigiar, sabe? No dia do lançamento do meu livro. Eu não sei se assim, eu tenho muito isso todas as vezes. Todas as vezes que é um rolê que eu vou estar lá, sabe? Assim, eu falei, será que alguém vai? Né? E talvez por eu estar longe também, né, da minha família, dos meus amigos de longa data, assim, né? Então, porque em Fortaleza eu tenho mais um apoio ali, né? Aqui eu estou construindo ainda essa rede, né, de apoio. Mas acho que é isso. Vocês estão me inspirando, né? Escreva. E não tenha eu medo. acho que a minha missão é divulgar vocês, assim. Eu acho que quando eu decidi fazer jornalismo, era nesse lugar de... Gente, tem tanta coisa boa do meu lado, né? Olha quanta gente incrível tá aqui. Alguém precisa falar disso. E ele não vai chegar na Globo. Uhum. E assim, também... Ele nem se interessa muitas vezes, né? E como é que a gente faz o nosso vizinho consumir a nossa arte, né? Eu acho que esse é sempre o desafio, assim. O ano passado a gente teve... eu acho que a gente vem tendo, né, Bia? Um grande retorno, assim. Tem. De gente que começou a ouvir os músicos que passaram por aqui, começaram a ler. Isso me deixa muito feliz, assim, porque é isso. O nosso trabalho, o trabalho da periferia é fantástico. Eu acho que a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa ser apresentados, né? E aí, esses dias o Jairo, né, fez um poema, né, meio desabafo, falando assim, vocês não gostam de artistas, vocês gostam de hype, né? Então, a gente celebra, né, tantas pessoas desconhecidas e tem uma pessoa ali do lado, né? E tem aquele lugar de... Por estar tão próximo, né, da gente ser também acessível, né? Eu falo direto. Meu sonho é ser inacessível. A pessoa fala, não tenho agenda. Não vou conseguir nesse evento. Infelizmente, por esse cachê eu não vou poder ir. É o meu sonho. Eu quero chegar nesse lugar. De inacessibilidade. A vingativa. O lado canceriano, vingativo. Você tá tipo, quando eu for inacessível, não vem falar comigo, aí não vai adiantar. Esquece. Eu faço isso com os atendimentos, né? Psicanalíticos que eu faço, né? Psicoterapêutica. Eu falo 2 vagas. Tem mais, mas eu falo 2, sabe? Assim, parecer meio indisponível. Estratégia de marketing. Tipo, 2 vagas. Mas eu vejo muito isso, assim. Uma coisa que tem me comovido muito é a falta de saber lidar com o elogio que muito artista tem, né? Porque eu sou... Eles me conhecem, eles sabem. Tiete de artista de periferia. Eu sou tiete, tipo, de tirar foto, de pedir... Eu sou tiete, porque pra mim é isso que faz sentido. Sim. E aí, às vezes, eu falo pro artista, amigo, você sabe que eu te amo, né? Que você, tá na minha playlist, tipo, tá no... Aí ele fala assim, eu nem sei saber receber esse elogio. E eu falei, gente, mas vocês precisam, porque é isso, porque... Por que a gente só elogia o cara que tá lá vendendo um ingresso por 300, 500 conto?
E a gente não vem valorizar um artista que é foda e que tá ali de graça, muitas vezes. Oferecendo a mesma qualidade, às vezes até melhor. Exatamente. Então, assim, no Festival Cultural que a gente tem feito, é isso. A gente leva artistas de alto nível. A gente levou a Thalia, né, na última festa, pra fazer o encerramento, o último show. A gente teve 2 atrações femininas, né? E elas tiveram 1 hora de show. E os caras tiveram 15 minutos. Proposital. Eu falei pra eles, desculpa. E aí, todo mundo ficou babando nelas. Gente, que artista incrível. Por que essa menina não estourou? Eu falei, vai lá, chama ela no cantinho, faz uma música com ela. Chama ela, tira uma foto. Já faz diferença. Posta um negócio com ela. Quer dizer... Contrata pra show. Valorizem, né? Valorizem esses nossos artistas. Isso é muito importante e a gente quer valorizar. Vamos mostrar os livros? Falem sobre os livros. Por favor. Eu tô super curiosa, gente. Eu vi fiz as pesquisas. Eu falei, caraca, eu quero muito ler esse, eu quero ler aquele. Então, já mostra. Bom, eu trouxe o Punga. A gente até tem alguns exemplares aí espalhados, mas Elisandra, não tem. Deixa eu ver, só tenho o meu. Aí eu trouxe o Águas da Cabaça, que é de 2012. Esse foi o primeiro livro que eu editei, né? Então, além de ser a escritora, sou a editora do livro também. E nesse livro a gente tinha essas nossas audácias, né? Que é... Esse livro eu brinco que ele só não é 100% feito por mãos de mulheres negras, porque a gente ainda não tem uma gráfica que só mulheres negras, né, imprimam o livro. Mas todo o processo editorial, né, que a gente teve acesso, a gente convidou mulheres negras, né? Essa capa é da Salamanda Gonçalves, as ilustrações de dentro é da Renata Felinto, né? A revisão é da Carmen Faustino, o projeto gráfico da Nina Vieira, né? Então a gente foi fazendo esse encontro, né? De dizer, olha, as mulheres negras estão aí em todos os setores da produção editorial. Aí ele é de 2012 e é um livro... e é um livro também que eu separo, que é uma das coisas que eu penso enquanto missão, né? Enquanto escritora negra, eu também tenho que construir cenários, né? E aí, para construir esse cenário, eu não posso esquecer de nenhuma escritora negra que veio antes de mim, né? Então, os capítulos são citações de escritoras negras que me fazem sentido, que me inspiraram, me motivaram. E o título, né, o Águas da Cabaça, é essa conexão de África e Nordeste, assim, que são 2 lugares que me inspiram, né? Aí, em 2020, bem na pandemia, é que essa aqui é a segunda edição, né, que foi publicada pela Global, é a primeira vez que eu estou numa editora tradicional, né? Vamos dizer assim, é uma editora que publica os cânones brasileiros, né? Eles estão 50 anos no mercado. Mas eu fiz antes a minha versão independente, né? Que teve as ilustrações da Preta Ilustra. E aí eu fiz o lançamento na Cooperifa, fui convidada para lançar no Texas, lancei em fevereiro, voltei, fiz um lançamento na Ação Educativa. E deu 2 semanas, o mundo parou, fechou tudo. Caraca. E eu com 1000 exemplares de livro em casa. Ai, sem poder ir pro correio, nada. Nada, assim. Então é um livro que eu tinha muita esperança, que eu falava assim, não, eu não tô virando porque eu tô fazendo poesia. Agora no contos, né? Porque a minha maior produção é poesia, né? Esse é um livro que eu reuni contos. O primeiro conto que eu publiquei foi para a Edições Sorol, para uma antologia. Depois publiquei contos no Cadernos Negros, mas é uma reunião de... Não sentei e falei, vou escrever o livro, né? Nenhum dos meus livros são assim. Meus livros são antologias de mim mesma, né? Reunindo um bocado de texto ali. E aí, essa é a primeira vez, assim. Então, eu tenho muitas pretensões, né? Com esse livro, como editora. Mas aí já estou tendo as minhas... entendendo que a gente, no independente, a gente está ano-luz em muitas coisas e a gente só precisa ser olhada e reconhecida nesses lugares, assim, que a gente tem feito coisas, assim, que o mercado editorial nem imagina, né? Então, e a gente precisa reconhecer esse lugar da publicação independente como potência, não como escassez, como, publiquei porque ninguém me quis, né? Tipo, e eu ficava muito assim, gente, essa coisa de me editar... será que eu sou tão iludida que eu até medito, né? Além de escrever, eu até edito, porque eu acredito tanto, né? Então,
é importante, né, estar nesse lugar, né? E aí a Gesana comentou do meu lançamento, porque eu falava assim para as pessoas, como eu tinha lançado o livro em 2 lugares, fora do país, tal, eu falei, gente, quem que vai aparecer nesse lançamento? Lancei na Bienal o livro, já essa edição. Falei, quem que vai aparecer na Martins Fontes? Tipo, num domingo à tarde. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, mesmo que vocês tenham o livro, vai lá que eu não quero estar sozinha. A fracassada da Martins Fontes. E apareceram várias pessoas, foi bem legal. A Gesana foi lá me prestigiar. Que legal. Fiquei muito feliz. Aí o Filha do Fogo, que é o de contos. E aí, quando eu fiz 20 anos da minha trajetória literária, eu publiquei também As Ilusões, né? Publiquei o Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Seu Mulher Preta. É um livro bilíngue, português e inglês. Iludida com a viagem do Texas. Eu falei, vou fazer um livro bilíngue. Eles não estão me Carreira internacional. Eles não estão me convidando porque eu não traduzi o livro. Lógico. Claro Só por isso, porque eles não leram inglês. Quando eles lerem inglês, não vou sair dos Estados Unidos. Ai, gente. Eu fui, lancei ele lá. Lancei em Chicago, né? Então minha prospecção deu Ela certo. fala que ela tá iludida, mas só tá radiando. E aí esse livro é engraçado assim, que eu editei, né, o livro da Jennifer Nascimento, Terra Fértil. E a gente teve uma questão lá com a capa, né, que a gente tinha... com essa coisa de projeto, a gente vai unir... A gente tinha um evento, uma Migibiação, que só mulheres negras falavam no microfone e tal. E a gente convidou uma grafiteira e tal. E falou, não, faz o grafite e já vai ser a capa do livro. Gente, grafite é grafite. Capa de um livro é a capa de um livro. E aí a gente teve questão que não encaixou, não combinava e tal. E aí a Jennifer tinha feito uma sessão de fotos. A gente falou, não, Jennifer... Inclusive, o livro da Jennifer é muito inspirado na Elisa Lucinda. E a Elisa Lucinda se coloca na capa, né? Aí eu falei, não, Jennifer, vamos, seu primeiro livro, você na capa. E eu lembro dela, falou assim, Elisandra, ninguém me conhece, é o meu primeiro livro. Como que eu vou me colocar na capa? Aí eu falei, não, mas tá legal. Eu queria só resolver a minha questão editorial também, né? Incentivando, não, amiga. Tá linda essa foto. Aí ela não concordou, sei que a capa dela acabou sendo feita pela Lucimara e tal, que era uma ilustração que ela já tinha. Aí eu falei, 20 anos eu já posso me colocar na capa, né? 20 anos de trajetória literária. E aí eu pedi pra Carolzinha, e aí é um livro, O Filha do Fogo é em homenagem a Xangô, só que é muito indireto, assim, muito, só quem vai conhecer os códigos e tal. Eu falei, não. Pra Yansan, as pessoas têm que saber que a Elisandra tá com a tança, simbolizando a búfala, que é pra Yansan. Vai ter borboleta, vai ter explicação, que é pra Yansan. Tem poemas dedicados a Yansan. Por exemplo, não tem um conto dedicado a Xangô, né? No livro, que eu digo que é pra ele, inclusive. E as pessoas confundem com a coisa, porque Yansan também é do fogo, né? Então fica assim, de Yansan. Eu falei, não, é Xangô, é Xangô. Eu falei, não posso cometer o mesmo, né? As pessoas têm que saber que é pra Yansan. E aí, esse livro, né? E aí tem meus feitos, aí eu fiz uma linha do tempo com meus feitos, todos, a maioria dos eventos que eu participei. Aí eu falo que é meu ebó ao mundo, né? E junto, né, essa trajetória de jornalismo com literatura, né? Como que essas coisas foram se conectando, assim. Tem mais, né? Tem as antologias que eu ajudei a nascer, né? Porque eu entendo que a gente tem que fortalecer o trabalho autoral, né? Então a gente, mesmo enquanto editora, não posso esquecer da Elisandra escritora. E aí eu, né, junto com a Carmen Faustina, a gente fez o Pretexto de Mulheres Negras, que são os livros do Migiba. E recentemente a gente fez o Literatura Negra Feminina, que é uma antologia que a gente fez uma linha do tempo, pedindo a bênção às escritoras que vieram antes. E a gente começa com a Maria Firmina dos Reis, né? Quando a gente pensa Maria Firmina dos Reis, ela é a primeira pessoa a publicar um romance no Brasil. Só por isso ela deveria estar sendo citada, estudada, né? Recentemente as pessoas têm resgatado o nome dela, mas só por isso ela já era para estar com a vida ganha, né? Na época, né? E ela publicou muito com pseudônimo masculino, né? Então é muito recente a gente ouvir falar da Maria Firmina dos Reis, né? Reconheceu Úrsula, né? E tal, sendo que a maioria também não leu Úrsula, mas sabe que foi o primeiro romance publicado no Brasil, assim. E aí a gente chega até Mídria, de 2020, que é uma escritora de Islã, né? De 2020 para cá, muitas pessoas já publicaram, né? E essa ideia de a gente tem uma continuidade, né? Porque as escritoras negras são apresentadas como se tivesse acabado de acontecer.
Gente, a gente tem quase 200 anos de história, né? 1859, o primeiro livro publicado. Sem contar que na linha do tempo, assim, a gente esquece um monte de gente, porque a maioria publicou de forma independente. Publicou 1.500 exemplares, as que estouraram, né? Literalmente estouraram no norte. Né? As mais... Opa! As mais, assim, que publicaram 1.500 já era, tipo, best-seller, né? Então, a gente tem, né, muita invisibilidade, né, na história das escritoras negras. E aí, essas antologias é muito afirmando, tipo, a gente está aí há muito tempo. Vocês que precisam direcionar esse olhar e reconhecer essa produção, assim. Muito Enfim, incrível. falei. Muito incrível. Falou o nome de várias mulheres super importantes. Incrível. E a Carmen tá agora morando longe, né? Mas ela vai vir aqui, né? Próxima temporada já tá intimada, porque a gente conversou. Ela falou, não, eu venho. Eu não tô sempre em São Paulo, mas eu vou. Então, ela vem aqui. Carmen Faustino, um amor. E você, Jesus, fala dos seus livros agora, seu momento. E passa pra cá pra gente colocar aqui bem exposto. Bom, para começar a falar dos livros, né? Em 2005 eu fiz esse livretinho, né? Bela Criatura, com uns 10 poemas. E eu vendia para os meus amigos, tipo, nos rolês e tal. E vendia, nossa, muito, tipo, R$5, sei lá. Um amigo me ajudou a fazer. Então, esse foi meio que o primeiro, assim, em 2005, né? Eu trouxe aqui como uma lembrança. O meu primeiro livro, Cotidiano Poético, né? 2014, né? Que eu já falei um pouquinho, né, sobre ele. E são 30 poemas, né? Na época eu tinha 30, né? Eu costumo dizer que eu demorei 15 anos para publicar esse livro, né? Porque desde que eu comecei a escrever eu queria publicar um livro, né? As audácias da vida, né? Escreve o primeiro poema, já quer ter um livro, né? E aí ele veio com 30, né? E são poemas de amor e de luta, né? Porque eu sou muito atravessada pela minha questão social, né? De onde eu venho também, né? Como uma pessoa periférica, né? Sertaneja também, de família sertaneja. Então, são poemas que eles estão divididos assim, né? Entre as poesias mais de amor e de luta também. Eu gosto muito de escrever sobre amor. Já aceitei isso, assim, né? Às vezes é mal visto, né? Mas eu aceito que cada pessoa, quando ela escreve, ela tem que saber qual é o seu lugar no mundo, assim, né? E eu tenho descoberto o meu, assim, né? Então, aceito também que são poemas, que gosto de escrever poemas de amor. E aí ele saiu agora em 2023, uma segunda edição, né? As ilustrações do primeiro são de um artista chamado Felipe Campos, também de um bairro vizinho ao meu, do bairro que eu cresci, né? Do Parque São José. E que ele estava estudando design, né? E na época eu não sabia quem pedir para fazer, né? E aí a minha amiga indicou esse rapaz, né? E foi o primeiro livro que ele fez capa, assim, então foi bem legal. A segunda edição vem pela Vicença, né? Vicença Editorial, a editora que eu faço parte, né? Junto com outras mulheres maravilhosas, né? Da Zona Sul, como a Arlete, Ana Karina Manson, Celane Tomás, né? Com a diagramação da Carolina Tomoe, né? Que a editora, virou uma editora, mas a princípio, na época da pandemia, nós éramos um blog, né, Elas Contra Tebas, e que a gente escrevia todo dia, né? Então a gente escreveu mais de 200 textos durante a pandemia. Enquanto você mandava as notícias, a gente estava lá cada dia, uma escritora diferente, escrevendo um texto, e era muito maravilhoso, assim. Foi uma das coisas que também me salvou na pandemia, assim. Tanto escrever como ler aquelas mulheres, a cada dia ter alguém para ler, assim, sabe? Tem um horário do dia ali, agora eu vou ler o blog, sabe? E aí do blog nasceu a Vicença, né? As ilustrações desse livro são da Zerlô, né? Minha amiga maravilhosa, que veio aqui também já, né? E fiquei muito feliz porque contempla muito, né? E o livro inteiro ele foi repaginado de um jeito assim maravilhoso, né? Que virou poesia concreta, né? No meu primeiro livro, por inexperiência, eu só coloquei as poesias na página, né?
Tipo, não tinha experiência de nada, né? Tanto que a biografia é meio que os meus amigos falando de mim. Não tem quase nada sobre mim, né? E isso eu percebi que, tipo, poderia ser um problema quando uma pessoa fez uma resenha do meu primeiro livro e colocou lá no site, até bem conceituado. E no trecho lá que ele falava do livro e sobre mim, ele falou assim: ao que consta, Jesuana não tem atuação na literatura antes de chegar em São Paulo. Juro pra vocês que eu falei, acabou comigo, né? Porque, tipo, fui de saraus em Fortaleza, participei de uma parte do movimento literário em Fortaleza, lancei meu livro em Fortaleza, né? E, tipo, fiquei muito chateada, inclusive cheguei pra pessoa e falei, olha, isso não é real, né? Mas ele falou, mas no seu livro não tem. E eu falei, tá certo. Então, o próximo eu vou colocar. Né? E aí eu fiz questão de, nos próximos, trabalhar melhor a parte biográfica, né? Dizendo tudo que eu já tinha feito, de onde eu vinha, né? Importante. Para que também saibam, sem precisar ser sempre eu que tenho que dizer, né? Tá ali, né? E aí, meu segundo livro, né? Que é Dentro é Outra Revolução, pela editora Jandaíra, saiu em dezembro agora. Esse livro ele estava pronto desde 2019, né? Tava muito guardado e eu já estava, nossa, angustiada porque não saía, né? Passava mais um ano e não saía. Ele estava nas mãos da Jandaíra desde 2019, quando eu saí mandando para algumas editoras, né? E em 2020 a Jandaíra falou, a gente quer publicar você. É um movimento interessante, né, para mim, porque assim, eu também venho do lugar de que eu também fazia as coisas independente, né, assim. E eu nunca tinha tido a experiência de alguém dizer isso. Eu quero publicar você. Eu quero publicar o seu livro. Então, para mim foi um movimento interessante, né, importante para mim. E aí o livro saiu agora em dezembro, né? A ilustração é da Azul Marinha, que é uma artista cearense também. E eu fiquei muito feliz porque esse livro ele é quase inteiro cearense, né? O prefácio é da Argentina Castro, que é uma escritora minha amiga cearense. O pós-fácio é do Kleber, que é uma das pessoas que eu conheci na Rocinha enquanto eu mochilava, né? E que é de família cearense também. Então é um livro inteiro pensando essa questão da minha história, né? Tem muitas memórias, né? Eu falo muito da minha infância, tem poemas que eu falo, os lugares que eu frequentava na infância, toda essa história, né? Falo de Paramoti, que é essa cidade que é a minha terra ancestral. Então, assim, é um livro muito importante para mim, que traz esse dentro, né? Esse dentro que revoluciona e que tem também a pretensão de chegar no dentro aí das pessoas, né? Então, é isso. E eu trouxe essa antologia também, que é O Olho de Lilith, que é pela Jandaíra, com curadoria da escritora cearense Jari de Arraes. É a primeira antologia de escritora cearense erótica, né? Escritos eróticos, poemas eróticos de escritoras cearenses. Então, é uma antologia muito bonita. Eu tenho uns 5 poemas, eu acho que aqui, mais ou menos. Foi lançado em 2019 pela Jandaíra também. Que lindo. Então, trouxe também pra gente dar uma olhadinha. Gente, que baita trabalhos. Tem outras 2 antologias também que eu faço parte, mas eu não trouxe, né? Tem a Sarau da B1, que é um sarau que acontece na periferia de Fortaleza, no bairro de Janguruçu, que era um coletivo de sarau que eu participava em 2016, antes de vir embora para São Paulo. Tem uma antologia que a gente fez também de forma independente. Cada poeta doando uma parte do valor para publicar o livro, assim, né? Eu fiquei sem nenhum exemplar porque nas vendas eu vendi o meu. E não percebi. E eu não tenho mais. E tem também a outra antologia de cartas íntimas, uma antologia internacional de cartas, que foi editada pelo Herme Panzo, né? E reuniu algumas escritoras do Brasil e também de Angola, né? Algumas africanas também, da Alemanha. Uma antologia bem legal, assim, também. Nossa!
Nós temos a nossa própria biblioteca, né? Nossa, gente. Como vocês são incríveis, cara. Lindos, livros lindos. Todos Leiam as nossas autoras. Por favor, galera. As bichas talentosas, gente. Ai, temos que ir pros finalmente, né? Queria que vocês falassem do futuro. O que vocês têm aí planejando? Se tem alguma coisa em vista que vocês já podem falar ou não. E aí vocês já encaminham pro arroba de vocês, onde as pessoas encontram, compram livros, enfim. A gente é aquela assim, o futuro a Deus pertence, aí joga a frase. A gente sempre tem, né, nossas pretensões, né, literárias, né, sempre coisas pensando. Tô organizando aí mais um livro, mas não sei quando ele sai, se ele vai sair de forma independente, se eu vou ofertar para alguma editora, né? Então, tô organizando ainda. Tô também num momento meio de limbo, assim, de poesia. Tem uns vácuos, né? Tem hora que você tem uns respiros poéticos, você fala... E aí tem um trabalho, né, que eu tenho feito com o Sarau das Pretas, né, que é uma forma de estar colocando as poesias em cena, né, em palco. É isso. Os arrobas... o meu arroba é Elisandra_Migiba e tem o arroba Literatura Negra Feminina, né, que é onde eu apresento, né, outras escritoras, para além das escritoras que a gente publica na editora Migiba. E também tem o meu lado artesã, né, e criadora. Eu sou perfumista botânica, né? Mais uma coincidência nossa aqui juntas. Eu sou perfumista botânica, né? Sou aromaterapeuta. Aí tem uma página lá, Nanga, @ancestrais, @aroma, né? Underline aroma, alguma coisa assim. Vai estar aqui. E faço, né? Perfume, aromaterapia também. Legal. Mas aí é geralmente por encomenda. Esse realmente diferente. A escritora ela é mais acessível do que a perfumista. A perfumista é só para os especiais. Exclusivos. Exclusivo. Gratidão pelo convite, assim. Imagina. Gratidão a você. Para o futuro, eu também já estou na escrita de um próximo livro. Ainda não sei se vai ser... Tem alguns microcontos escritos, né? Tinha feito um projeto para o PROAC de 2021 de microcontos. Esse eu meio que dei uma parada. Não sei se continuo. Mas tenho esse projeto de terceiro livro. Não posso revelar o título ainda, mas já tem. Inclusive foi Exu que me deu numa cerimônia. Mas já estou na escrita, na verdade, estou começando a coletar temas, né? Já tenho uma listinha de temas sobre o que eu quero escrever. Estou numa pesquisa porque eu quero fazer uma coisa que eu ainda não sei como eu vou fazer, que é colocar humor nos contos. Então, eu estou vendo, pelo menos em um, que é o que dá título ao livro, eu quero que ele tenha um tom engraçado e eu ainda não sei como eu vou fazer isso. Fala com o Vardeci. Pois é, essa semana eu me peguei assim, o que eu preciso ler para eu chegar nisso, né? E aí eu fiquei pensando, e aí eu acho que talvez precise desse repertório, né? Teórico um pouco, para eu chegar nesse lugar. Porque eu consigo contar, né, sobre um episódio da minha adolescência. Eu consigo contar de um jeito que é um pouco engraçado, mas eu não sei como chegar nisso na escrita. Então, estou nesse caminho aí. É um livro que talvez seja de memórias também, de contos que tem um pouco de memória, mas que também quero colocar um pouco de ficção, então ainda também estou nessa pesquisa. Eu também eu sempre estou escrevendo, então poemas estou guardando também os poemas que eu tenho escrito depois do Dentro, né, para um próximo livro. Também estou num momento bem de limbo, assim, que tem passado mais tempo, assim, para escrever, sabe? Não está como era antes, não. Mas também tudo bem, né? A gente entende que é tempo e processo, né?
E sobre os meus arrobas, arroba Jesuana Sampaio é o meu pessoal, né? Que é geralmente o mais dedicado à literatura, né? Explique o Sampaio, porque você assina Prado e o seu arroba é Sampaio. Explique. Então, inclusive no olho de Lilith, eu acho que tá Jesuana Prado Sampaio, porque teve essa confusão. Se botava Sampaio, se botava Prado, confusão minha mesma, né? E aí, tipo, acho que acabou ficando os dois sobrenomes, não lembro ao certo. Mas eu assino como Jesuana Prado nos livros, porque o primeiro eu assinei como Jesuana Prado, e aí quando foi para decidir os próximos, eu decidi acatar isso. Não, eu vou deixar como Jesuana Prado, porque acessa os livros, né? Uhum. Mas o meu Instagram e Facebook eu acabei mudando em acho que foi 2019. Eu fazia um curso em 2019 comecei a estudar psicanálise, psicoterapia junguiana, tarô e numerologia. Olha a pessoa, né? Jesuana Sampaio tá aqui. Tá vendo? E aí, na numerologia, tinha o que a gente chama de assinatura, né? Que é como as pessoas vão ver através do seu nome. Aquele nome, ele vai revelar algo energético do que você quer atrair ou do que você quer mostrar. E o Jesuana Prado, ele é uma energia mais profissional, uma coisa mais séria, sabe? Assim, uma energia assim, meu nome completo de nascimento, ele traz essa energia, tipo, bem capricorniana, assim, uma coisa bem mais séria, Vamos né? querer a numerologia do nosso nome. Então, eu tô aqui pensando nisso. E aí, tipo, o meu professor de numerologia, na época, né, a gente fez um trabalho para mudar o meu nome, para sair desse que era muito certinho, conservador, e para ir para um nome em que eu trabalhasse mais com literatura, porque era o que eu queria. Uhum. E aí ele perguntava nomes. Olha, então que nome, que tipo de nome você quer trabalhar, né? Ou que nome você também se sente confortável de ser chamada, né? Eu lembro que eu coloquei meu apelido de infância, que é Gesa, né? Que é como a maioria dos meus amigos de Fortaleza me chamam. Mas nenhum dava muita liga, assim, né? Não chegava no lugar, na numerologia para o que eu queria. E quando eu falei para ele, eu falei, olha, eu pensei numa coisa. O sobrenome do meu avô é Sampaio. E é o sobrenome da minha mãe de solteira. Então faz a numerologia de Jesuana Sampaio, porque eu também não queria abrir mão de Jesuana. Uhum. Que é um nome que né, meu nome, e eu gosto. É um nome lindo. E aí, quando ele fez Jesuana Sampaio, ele falou, tenha energia para o que você quer. Né? Essa numerologia ela é chamada numerologia kármica. E ela trabalha junto com os arcanos do tarô. Então, quando você faz a assinatura, ele vem junto 3 arcanos regentes. Que aí vai ser a forma como você vai ser vista, a forma como você vai se expressar, né? E toda a energia que aquilo ali traz. Você já sabe fazer para as outras pessoas? Sei fazer. Eu sei fazer. Só bom saber. Eu aprendi. E aí, assim, foi isso, né? E hoje... E aí eu assumi, eu mudei para Jesuana Sampaio e realmente aconteceu. Porque assim, né, de 2019 para cá, eu trabalhei muito mais realmente com a literatura, né? Veio a Vicência, veio o blog, veio os 2 livros que estavam, né? Tipo, então, desde 2019 esse livro estava empancado e ele saiu, né? Outro arroba que eu tenho é @bioafetiva, que eu não sabia que você também fazia perfume botânico, é o que eu mais amo fazer, é perfume botânico. Então, a Bioafetiva é uma marca de cosméticos naturais que me sustentou por um bom tempo, né? Tem desde 2017, né, que eu criei. Bioafetiva era um apelido meu porque eu gostava muito da natureza e de abraçar árvores. E aí meus amigos me chamavam de biosexual. Aí em um determinado momento eu falei, eu não faço sexo com as árvores, eu troco afeto. Aí falei, vamos chamar de bioafetiva. Então aí quando foi para lançar a marca, eu pensei nesse nome. Falei, nossa, eu tenho um nome, Bioafetiva. E aí até hoje eu uso com os meus cosméticos, né? E outro arroba é Jesuana Psicoterapeuta Junguiana, que é com os meus atendimentos em psicoterapia junguiana, né, que desde 2021 eu atendo.
É isso. Legal. Só isso. Só tudo isso. Quem tá na fila da numerologia? Antes da gente encerrar, não poderíamos deixar de pedir que vocês declamem poesias, enfim, trechos de livros, por favor. Quem quer começar? Posso começar? Então vamos. Eu vou recitar o Redemoinhos, né, que dá título ao Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta. Redemoinhos. Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes, de unir elementos contraditórios dentro de si. Tempo que se fecha sem chover, poeiras do meu indizível, fogo que alastra, indomável pelo caminho, águas que recuam e voltam com intensidade. Nessa estabilidade de nascer tempestade e dissipar-se fogo, fecha o meu ponto fraco nas espirais dos meus ventos. Movimento o meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Esse racismo que me desumaniza e me torna vazia. O invisível de todos os meus passos, desfeito. Sabe quando o mar desfaz as escritas na areia? Sabe quando o dia vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes, vagando sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Movimento meu corpo para que ele não morra. Movimento meu corpo para que ele não morra. Axé. Nossa Senhora. Que lindo. Lindo. Caraca. Vou ler também Dentro é Outra Revolução, que dá título ao meu segundo livro. O medo de viver já não me habita. Vivo, viva. Amores platônicos já não fazem morada, não coabitam. Eu lhes disse adeus e dei espaço. Abri as portas, janelas, arreganhei o meu dentro. Por dentro é outra revolução. Dentro é o mais perto da minha verdade e de tudo que é ribuliço e sossego. E hoje, só hoje rima com hoje. Rememoro que vim de dentro de uma vulva sagrada e me alimento da coragem de ser parida para parir. Pari versos embebidos nas placentas das deusas, parir coragens nordestinas de terras que nem sempre são secas. Pari universos cortados pelos anéis de Saturno e entender que nessa vida eu posso ser tudo, menos o que não pulsa. Vibro, o medo já não me habita. Vivo. Dentro é outra revolução. Meu Deus. Gratidão, que gente. Dentro é outra revolução. E com essa poesia eu me despeço. Meu arroba é @alexandre.oficial @bis.m_ e @mandanotícias. e @cultcom_. Muito obrigada, deusas. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.